Somos descendentes de uma civilização antiga que dominou a tecnologia, mapeou o cosmos e compreendeu a nossa relação com o mundo natural. Nossos antepassados viajaram pelo mundo, construíram estruturas enormes, transformaram suas criações em cidades, compartilharam uma governança comum e crenças religiosas semelhantes. No entanto, há cerca de 14.500 anos, esta superpotência global começou a entrar em colapso. Primeiro, veio uma mudança incontrolável e, em seguida, um cataclismo que, em menos de uma semana, pode ter banido quase toda a população do planeta, devido à velocidade do degelo. O mais surpreendente é que esses primeiros grupos que enfrentaram um evento mortífero poderiam ter criado monumentos com um sistema de linguagem, deixados por eles, que podem ser entendidos hoje como um aviso às gerações futuras. Mas o que seria essa mensagem? Será que corremos um risco parecido com o que estes grupos pré-históricos viveram? Será que nossa humanidade corre perigo? Alguns creem e outros mais materialistas percebem, a partir dos levantamentos científicos, que nossa civilização terminou antes e pode terminar novamente. De acordo com essas novas revelações arqueológicas sobre antigas civilizações e eventos catastróficos, esta poderia ser uma história contemporânea, que a arqueologia tradicional e os governos mundiais não desejam que você saiba, porque uma vez que você ouvir isso, nunca mais confiará neles. Göbekli Tepe. Hoje vamos aprofundar na complexa geometria dos monumentos megalíticos de Göbekli Tepe, importante sítio arqueológico considerado o templo mais antigo do mundo, permeado de mistérios vigentes até hoje para os cientistas e arqueólogos que o estudam. Há anos, arqueólogos cavam diligentemente, abrindo caminhos entre as camadas pré-históricas para revelar os segredos desta região localizada nas adjacências do Oriente Médio. Localizado na província de Şanlıurfa, no sudoeste da Turquia, este sítio arqueológico data do período Neolítico, o último da Idade da Pedra, quando acreditava-se que o homem ainda não dominava métodos mais sofisticados de construção. No entanto, esse santuário contraria essa ideia. Construído há 11,5 mil anos, milênios antes das pirâmides do Egito, ele é formado por grandes blocos de pedras, conhecidos pelo termo de monumentos megalíticos, organizados em círculos e pontuados por grandes pilares de cerca de 5,5 metros de altura, adornados com esculturas de animais selvagens. Desde que foi descoberto, em 1994, pelo professor alemão Klaus Schmidt, acreditava-se que o conjunto arquitetônico fora erguido em partes com o tempo, por diferentes populações de caçadores-coletores da época. Contudo, os cientistas Gil Hartley, da Autoridade de Antiguidades de Israel, e o professor Avi Goffer, do Departamento de Arqueologia e Civilizações Antigas do Oriente Próximo, da Universidade de Tel Aviv, encontraram recentemente evidências de que a construção foi planejada com uma só estrutura. Com a ajuda de um algoritmo que investigou os padrões do desenho arquitetônico, eles verificaram que as construções que compõem o santuário estão dispostas de maneira que formam um triângulo equilátero quase perfeito, o que poderia indicar que havia um padrão geométrico intencional por trás do projeto dessa antiga civilização. Em Göbekli Tepe, os pilares de pedra com quase 6 metros de altura e em forma de T sempre estiveram organizados em círculos concêntricos. Portanto, a organização e os arabescos dessas pilastras sempre intrigaram os arqueólogos e pesquisadores. Porém, a descoberta recente os surpreendeu ainda mais,
há um padrão geométrico oculto no plano arquitetônico do lugar. Em entrevista, Gil Hackley afirmou que a descoberta inicial no sítio foi uma grande surpresa e que as pesquisas recentes demonstram que a construção desse suposto templo é ainda mais complexa do que os grupos de arqueologia pensavam. Para os pesquisadores, a descoberta indica que milhares de anos antes da intervenção da escrita ou da roda, por exemplo, os construtores de Göbekli Tepe já tinham uma compreensão básica dos princípios geométricos. Até então, acreditava-se que as sociedades do Neolítico não dominavam o uso da geometria e de outras técnicas para o planejamento do uso do espaço. De acordo com a arqueologia, essas habilidades teriam surgido muito tempo depois, mais especificamente quando os caçadores-coletores se transformaram em agricultores produtores, cerca de 10,5 mil anos atrás. No entanto, Hackley explica que sua pesquisa indica que os métodos e padrões de organização do espaço já vinham sendo utilizados pela população de Göbekli Tepe há mais tempo. Vários estudos apresentam o uso da arquitetura retangular a partir das análises das construções associadas aos grupos de agricultores produtores, vinculados aos padrões de organização social de grupos sedentários. Já a geometria usada pelos povos da região de Sanliurfa, no sudoeste da Turquia, traz uma nova perspectiva em termos de organização social e de planejamento arquitetônico de grupos humanos do período neolítico, demonstrando que mudanças culturais possam ter ocorrido durante a primeira fase do período. O novo estudo concentrou-se nos círculos conhecidos como B, C e D, um pouco mais antigos que a construção A, e foi compartilhado pelos pesquisadores Gil Hackley e Avi Goffer na edição de maio do periódico Cambridge Archaeological Journal, no ano de 2020. Segundo Hackley, a dupla aplicou um método de interpretação conhecido como análise formal arquitetônica para compreender como os antigos construtores trabalharam e quais foram os princípios e as metodologias de planejamento utilizados por eles. Para isso, os pesquisadores utilizaram um algoritmo que permitiu identificar os pontos centrais dos 3 círculos de pedra e descobrir que os centros desses 3 círculos formam um triângulo equilátero quase perfeito. E, de acordo com os arqueólogos, esse padrão é extremamente preciso. A diferença entre o tamanho dos lados, com aproximadamente 29 metros de comprimento, é de apenas 25 centímetros. Os historiadores que estudam a região acreditam que esses antepassados poderiam ter utilizado varões de comprimento parecido para criar um plano arquitetônico antes de realizarem as construções em si. Além dessa hipótese, há evidências de que as diversas modificações foram feitas em Göbekli Tepe ao longo do tempo. No entanto, Hackley acredita que o novo estudo indica que o local foi inicialmente projetado como algo único. Avi Goffer explica que na arte paleolítica, os seres humanos são raros, e isso também é verdade nos monólitos em forma de T, presentes em Göbekli Tepe. Mas as análises realizadas levantaram a hipótese de que nessas estruturas, as figurações impressas, é possível observar o princípio de uma visão do mundo antropocêntrica, na qual animais e plantas não são iguais aos seres humanos, mas sim subordinados a eles. A identificação do padrão geométrico oculto em forma triangular também reforça a interpretação de Göbekli Tepe como um local de culto, dizem Hackley e Goffer. Bom, se observarmos a planta do sítio arqueológico, podemos perceber que o lado sul do triângulo atravessa os pilares centrais de pedra dos círculos B e C, criando uma base
para o polígono. Enquanto um eixo perpendicular a essa linha percorre todo o local e termina no centro do T, que pode ser interpretado como o topo da pirâmide. Os pesquisadores defendem que essa formatação sugere que os construtores entendiam a ideia de uma hierarquia cujo objetivo poderia ser o de simbolizar a existência de uma sociedade menos igual e mais estratificada. Essa hierarquização, entretanto, não era necessariamente entre os humanos, mas poderia ser entre eles e a natureza, incluindo o cosmos e as futuras gerações. Primeiras descobertas. O arqueólogo americano Peter Benedict foi quem primeiro descobriu, em 1963, que algo iria acontecer, ao notar pedras pré-históricas em toda a área. Ele também descobriu alguns fragmentos quebrados muito bem fabricados, de blocos em forma de T com esculturas em relevo. No entanto, devido à qualidade superior das pedras, estes indícios arqueológicos foram classificados como artefatos bizantinos. E, por incrível que pareça, uma dessas pedras que hoje encontra-se em exibição no Museu de Urfa, visualmente se parece com alguns vestígios arqueológicos presentes em Silustane, no Peru. Posteriormente, em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt reconheceu Göbekli Tepe como parte da cultura pré-cerâmica do Neolítico, tendo em vista o estilo das esculturas presentes nos monólitos, semelhantes às de um sítio arqueológico, onde ele havia escavado anteriormente, conhecido como Nevale Sori, situado no Médio Eufrates, também na região de Sanliurfa. As escavações da pesquisa de Schmidt iniciaram um ano depois, embora o público em geral só tenha tomado conhecimento do potencial dessa região em meados dos anos 2000, quando resultados das pesquisas arqueológicas foram publicados em uma revista alemã sobre o tema. Turismo. O que impressiona as pessoas que visitam este sítio é a complexidade das pedras, o tamanho dos pilares megalíticos e a magnitude da colina cuidadosamente coberta. A construção original foi erguida sobre a rocha sólida. Em seguida, montículos foram construídos em cima destes e outras construções surgiram no topo desta camada. Ao longo de um período de 2000 anos, sendo que os receptáculos finais continham pedras de menor dimensão e menos sofisticação do que as anteriores, sendo assim, os maiores e mais antigos pilares, nos níveis inferiores, revelaram esculturas em baixo relevo de animais diversos, como répteis, aves e serpentes. Outros pilares parecem representar algo mais estranho e emblemático, como estátuas de humanos usando cintos da era espacial, com os braços flexionados em H, visíveis em cada pilar do compartimento D. O mais impressionante é uma estranha criatura em 3D, em alto relevo, mostrando um belo e original artesanato para o período. Desta forma, há 3 tipos de peças em relevo em Göbekli Tepe. O 3D em alto relevo, os relevos rasos de animais e o H dos braços humanoides e seus cintos, além de um estilo mais rústico destas esculturas e gravuras que ocorrem em níveis posteriores da civilização local. Uma guia turística de Göbekli Tepe, incluída na lista de patrimônios da Unesco em 2018, cita que, embora os grupos que viveram naquela região fossem uma sociedade de caçadores-coletores, eles construíram estas estruturas de acordo com as suas crenças, e não necessariamente a partir do avanço na agricultura. Dessa forma, o local é entendido como uma espécie de templo e observatório, devido à sua arquitetura e espécie de grafia
exposta nos monólitos que foram descobertos. Alguns estudiosos da América Latina apontam para a necessidade de uma revisão histórica na datação dos sítios arqueológicos do Peru e da Bolívia, que merecem espaço e maior investigação no campo da antropologia e arqueologia contemporânea, já que esse tipo de sofisticação incrivelmente antiga pode ser a sacudida que a ciência necessita, nos dando uma nova visão sobre nossas origens megalíticas ancestrais. E voltando para a Turquia, análises geofísicas identificaram 20 templos e mais de 200 monólitos enterrados por toda a área de Göbekli Tepe, sendo que 14 desses templos ainda estão sob a terra e precisam ser escavados. As 6 estruturas já expostas lembram o famoso monumento de Stonehenge. Entretanto, são cerca de 7.000 anos mais antigas. Mensagens ocultas. Göbekli Tepe é único por causa de sua rica coleção de representações artísticas, em sua maioria de animais. Entretanto, os pilares em forma de T são antropomórficos, como demonstram os entalhes de braços, mãos e roupas descritos anteriormente. O repertório artístico dos ancestrais daquela região também inclui numerosas estátuas de pedra e estatuetas de animais e humanos, bem como pequenos totens adornados com várias representações e símbolos. No entanto, sociedades posteriores, por volta de 8.000 a.C., cobriram o local cerimonial, entendido como um possível observatório dos primeiros grupos de Göbekli Tepe, com terra para o manejo de agricultura já implementada neste período posterior. Neste sentido, compreende-se que todos os templos foram meticulosamente enterrados sob camadas de terra, pedriscos, ferramentas de pedra e ossos de animais. A arqueologia entende este movimento de cobertura como Camada 1, localizada no cume do Monte do Umbigo, um dos apelidos do sítio arqueológico, que passou então a ser um terreno unicamente agrícola. Essa nova ocupação pode ter causado a degradação das ruínas abaixo, pois incontáveis gerações de habitantes locais moveram as rochas e as empilharam para preparar o terreno para o plantio. Atualmente, os especialistas estimam que muitas evidências arqueológicas foram completamente destruídas nesse processo. A Pedra do Abutre. No entanto, alguns símbolos antigos esculpidos em alguns desses vestígios arqueológicos contam a história de um impacto devastador que poderia ter desencadeado uma mini era do gelo no nosso planeta mais de 13.000 anos atrás. A evidência conhecida como Pedra do Abutre sugere que vários fragmentos de um cometa atingiram a Terra por volta de 11.000 a.C. O cientista Dr. Martin Sweetman traduziu o monólito de número 43 como a Pedra do Abutre, o reconhecendo como um possível memorial para o impacto catastrófico deste cometa, datado de cerca de 13.000 anos antes de Cristo. A equipe da Universidade de Edimburgo, no Reino Unido, acredita que os entalhes encontrados naquele que é possivelmente o templo mais antigo do mundo apresentam evidências plausíveis do advento deste cometa no planeta Terra. Dr. Martin Sweetman, chefe da pesquisa, acredita que os entalhes, junto com a recente descoberta de uma anomalia generalizada de platina em todo o continente norte-americano, corroboram a teoria do impacto do cometa. Ele acredita que estejamos presenciando o processo de uma mudança de paradigma e reflexão sobre esse ponto zero do globo e os efeitos que aconteceram na pré-história da humanidade. O cientista também afirma que Göbekli Tepe realmente não era apenas um templo religioso, mas poderia de fato funcionar como um antigo observatório.
Os símbolos gravados na pedra desafiam os cientistas há muito tempo. Mas Sweetman acredita que eles correspondem a constelações e mostram uma chuva de detritos de um cometa atingindo a Terra. O cometa. O estudo revelou que a escultura, na verdade, conta a história de um cometa que teria atingido a Terra por volta de 10.950 a.C., período que coincide com uma pequena era do gelo chamada de Dryas Recente. Os resultados foram alcançados a partir de uma análise em que os estudiosos cruzaram o evento retratado com simulações computadorizadas do sistema solar no ano correspondente. Até agora, era desconhecida a causa da era Dryas Recente, que durou cerca de 1000 anos e é considerada um período essencial para entender a evolução da humanidade, entendida como a época do surgimento da agricultura e das primeiras civilizações neolíticas. Entretanto, a equipe escocesa acredita que o templo é a primeira evidência arqueológica encontrada que realmente possa comprovar a ocorrência deste evento catastrófico causado pelo impacto do cometa. Os símbolos esculpidos pelo antigo povo de Göbekli, de acordo com as pesquisas recentes, representariam as constelações astronômicas e não necessariamente animais em sua condição morfológica real. O sistema de desenhos e figuras também pode ser interpretado como uma forma de marcar um evento de tamanha amplitude e honrar as vítimas do desastre, devido aos desenhos que poderiam representar um enxame de fragmentos do cometa atingindo a Terra.